Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira, o dia amanheceu nublado, com aquele tempinho meio de chuva, assim, tá bem gostoso. E essa semana eu estou aí na correria, porque eu já contei aqui antes que eu tô organizando o Reforme Seu Kindle, que é um evento que acontece no dia 31 de outubro, onde vários e-books de ficção cristã ficam disponíveis ou gratuitos ou em promoção. Só que como eu tava num processo de lançar um livro meu, que foi lançado na sexta-feira agora, eu acabei dando uma pausa na organização do evento para poder deixar o livro ali pronto para o lançamento, divulgar e tudo mais. E aí agora eu tô com algumas coisas bem acumuladas, então essa semana eu preciso aí recuperar esse atraso, preciso de começar aí já a preparar a página do evento com as listas dos e-books, e são várias listas, né, porque eu vou separar por gênero e por faixa etária, por público-alvo e também por editora ou se é publicação independente. Então vai dar bastante trabalho. Então eu preciso de entrar em contato com alguns autores que preencheram a inscrição de forma errada. Então eu tenho bastante coisa para fazer essa semana. E além disso, como eu abri a pré-venda da versão física do livro que eu lancei, que é Doces Fatais, que é a continuação desse daqui, Bilhetes Cruéis, que é de uma série chamada Mistérios de Senhorita Elisa, que são mistérios de época. E eu tinha aqui alguns exemplares ainda desse livro disponíveis e eu abri a venda deles. E aí eu preciso de embalar e ir no correio essa semana para enviar aqueles que já foram vendidos. E eu também preciso pegar no meu livro dos Agentes Secretos, que eu também já contei sobre ele aqui para vocês. Eu quero conseguir separar pelo menos uma hora aí do meu dia para mexer nele. Eu não quero deixar ele totalmente de lado, porque sempre quando eu fico aí um período longe de um livro, depois para mim voltar é muito difícil, porque meio que eu perco ali a minha conexão com a história, sabe? Então é isso, essa semana eu tô bem atarefada, mas espero que dê tudo certo e que eu dê conta de fazer tudo que eu preciso fazer. Acabou de chegar aqui em casa esse pacote, que são uns saquinhos de organza que eu costumo usar para embalar os meus livros. E fica uma embalagem super bonitinha, sabe? E da última vez que eu comprei na semana passada, mas não tinha do tamanho que eu costumo usar. Então eu tive que comprar um menorzinho e agora eu vou testar pra ver se vai dar tudo certo. Pelo que eu olhei as medidas, vai dar certo, mas eu tô com um pouquinho de medo, porque como você amarra a ponta dele, ele acaba ficando um pouquinho menorzinho. Enfim, vamos testar pra ver. Ó, é um saquinho assim, tá vendo? E aí, vou colocar aqui o livro agora. Assim. E aí a gente puxa aqui a pontinha. E deu certinho o tamanho, felizmente. Um livro um pouquinho mais grosso que esse não ia dar certo, mas esse aqui deu certo, ficou bem bonitinho. E aí eu embalo assim pra colocar dentro do pacote do plástico bolha e aquele pacotinho dos correios pra enviar.
Oi, gente, eu tô falando baixo porque já é de noite, são 9h30, eu acho. E eu tô lendo, a minha leitura da vez é esse livro aqui, Apenas um Olhar, do Harlan Coben. E tá sendo a minha primeira experiência lendo esse autor. E eu tô até gostando bastante. Esse livro, ele é daquele tipo que no início te deixa meio confuso. Só que é um confuso interessante. Eu gosto de histórias que no início me deixa assim pensando, tipo, o que é que tá acontecendo? Porque eu não tô entendendo nada. E tá sendo bem interessante essa leitura. Ele tá conseguindo me prender, mesmo que seja uma história que varia bastante de pontos de vista. Eu já falei aqui em um dos vlogs passados que eu não gosto muito de livros que têm diferentes pontos de vista, porque eu tenho dificuldade de me conectar. Mas não tá acontecendo com esse livro aqui, eu tô conseguindo me prender bastante na história. E acho que é porque, apesar de ele ter essas variações de ponto de vista, tem um ponto de vista que ele permanece, assim, pela maior parte do tempo. Ali, uns 90% das cenas são sobre esse mesmo ponto de vista, que é da Grace, a protagonista. E tem uma outra cena num ponto de vista diferente, que acaba sendo mais em um plus, que trazem algumas informações interessantes que deixa a gente mais instigado ainda pelo mistério. Eu tô gostando bastante, mas como eu não sei a idade de quem está me assistindo, gostaria de dizer que não é um livro que eu recomendo para pessoas muito jovens ali, menos dos seus 16 anos, por aí, não sei. Porque ele não tem nenhuma cena explícita, falando assim, mais para um lado. Eu acho que eu não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube dá uma barradinha, não sei como que funciona. Mas apesar de não ter nenhuma cena assim explícita, teve alguns momentos, algumas menções, assim, algumas coisas, assim, algumas palavras, alguns vocabulários com esse teor, assim, e que eu acho que eu não recomendaria para pessoas muito novinhas, sabe? E nessa história aqui, a gente conhece a Grace, ela é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, 2 crianças, e ela vai para revelar algumas fotos. E no meio dessas fotos ela encontra uma foto que não foi ela que tirou. E essa foto tem um grupo de pessoas e tem um rapaz lá que se parece muito com o marido dela mais jovem. E tem uma moça que tá com um X riscado no rosto dela e ela acha aquela foto bem estranha. E quando o marido dela vê aquela foto, ele tem uma reação meio esquisita. E pra piorar tudo, ele desaparece. E aí parece que, enfim, a polícia acha que ele simplesmente largou ela. Só que ela acredita que tem algo mais ali, então ela decide ela mesma ir atrás pra descobrir o que é que tá acontecendo. E é isso, eu tô gostando bastante da leitura. Eu vou ler ainda mais um pouquinho, até mais tarde. E talvez eu reveze a leitura dele com a leitura de um outro que eu tô lendo pelo Kindle, que é mistério também, mas de época. E é isso.